Graça e paz, bem-vindo à nossa aula de pneumatologia. Para os que não têm conhecimento dessa matéria, ela faz parte do curso de teologia, mais especificamente, teologia sistemática, a qual é responsável pela sistematização das doutrinas cristãs. E pneumatologia é uma palavra formada por duas outras palavras gregas, pneuma, espírito, e logia, estudo, sendo o estudo do Espírito Santo. Hoje vamos nos aprofundar em um tema essencial para compreender a vida da igreja e a ação do Espírito Santo, os dons espirituais. Essa é uma videoaula complementar para a Boston Theological School. Para os alunos que têm o material de estudo, poderão acompanhar no capítulo 19. E para quem não tem, acompanhe nos slides que colocarei na tela, além da minha fala que será bem didática. O que são os dons espirituais? Quando falamos de dons espirituais, estamos falando de capacidades concedidas pelo Espírito Santo, não de talentos naturais, não de habilidades adquiridas, não de traços de personalidades. São operações sobrenaturais que o Espírito produz no corpo de Cristo para a edificação, serviço e missão. Para organizar nossa reflexão, vamos trabalhar com três categorias bíblicas: o dom do Espírito no singular, os dons da graça e os dons espirituais propriamente ditos. O dom do Espírito, do grego doran, é o dom fundamental, a presença do Espírito Santo concedida ao crente na conversão. É o que Pedro anuncia em Atos 2:38, o Espírito como presente de Deus. Já os dons da graça, do grego carismata, são capacitações permanentes para o serviço na comunidade, liderança, misericórdia, ensino, comunicação, administração, exortação. Esses estruturam a vida da igreja permanente para que ela funcione saudável e organizada. Os dons espirituais, pneumata, são manifestações sobrenaturais do Espírito, descritas em 1 Coríntios 12. Eles não dependem de talento natural, mas da ação direta do Espírito que distribui a cada um como quer. Os dons espirituais podem ser agrupados em três grandes classes: revelação, inspiração e poder. Vamos explorar cada uma delas com profundidade teológica e exemplos bíblicos. Dons de revelação. Primeiro, a palavra de sabedoria. É uma mensagem sábia aplicada a uma situação específica concedida pelo Espírito. Não é sabedoria natural, nem fruto de estudo, mas a aplicação sobrenatural da verdade de Deus. 2. Palavra de conhecimento. É a revelação de fatos, circunstâncias ou verdades espirituais que não poderiam ser conhecidas naturalmente. Um exemplo clássico é Pedro discernindo o pecado de Ananias e Safira. 3. Discernimento de espíritos. É a capacidade de distinguir se uma manifestação espiritual procede de Deus, da carne ou de forças malignas. A Bíblia ordena: provai os espíritos. Esse dom protege a igreja de falsos profetas e falsas manifestações. A segunda categoria, dons de inspiração. Número 1, a profecia. A profecia, como manifestação do Espírito, não é primariamente previsão do futuro. É proclamação da vontade de Deus, trazendo edificação, exortação e consolo. Ela revela o coração, confronta o pecado e fortalece a fé. 2. Variedade de línguas. As línguas podem ser humanas ou não humanas. São expressão espiritual de oração, louvor e comunhão com Deus. Quem fala em línguas, fala mistérios do Espírito. 3. Interpretação das línguas. É a capacidade de tornar inteligível à congregação uma mensagem dada em línguas. Sem interpretação, a língua deve ser usada em silêncio como oração pessoal. Terceira categoria, dons de poder. Primeiro, fé. Não é a fé salvadora, mas é fé sobrenatural para crer em Deus em situações extraordinárias. É a fé que remove montanhas. 2. Dons de cura. O plural indica múltiplas operações específicas do Espírito para restaurar a saúde. Cada ato de cura
é uma concessão divina. 3. Operações de milagres. São intervenções diretas de Deus nas leis naturais. Acalmar tempestade, expulsar demônios, multiplicar recursos, tudo isso se enquadra aqui. Agora tem os dons ministeriais de Efésios 4:11, que apresenta 5 dons: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses dons são pessoas dadas à igreja. Elas existem para formar, equipar e amadurecer o corpo de Cristo. Agora, é essencial distinguir dons de fruto. Esse último já estudamos no módulo de pneumatologia. Os dons dizem respeito ao serviço, o fruto diz respeito ao caráter. Os dons são concedidos instantaneamente, o fruto é produzido ao longo da vida. Os dons podem existir sem maturidade espiritual. O fruto nunca existe sem maturidade espiritual. Por isso, dons sem fruto são uma anomalia. Os dons existem para a edificação da igreja, não para a autopromoção. O amor é o regulador supremo. O Espírito não produz desordem nem êxtase incontrolável. Dons podem ser imitados por forças malignas. Dons não provam salvação. Dons não provam espiritualidade. Qual o objetivo deles? Os dons existem com o objetivo de glorificar a Cristo, expandir o Evangelho, edificar a igreja e confirmar a palavra. Elas são ferramentas para a missão. Lucas registra em Atos 1:8, e recebereis poder, dínamos em grego, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E são ferramentas também para a maturidade do corpo, como registra Paulo em Efésios 4:12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Em síntese, os dons espirituais são expressões da graça de Deus para o serviço. Eles não existem para exaltar indivíduos, mas para fortalecer a igreja. E sempre devem caminhar lado a lado com o fruto do Espírito, que é o verdadeiro sinal de maturidade cristã. Você poderia até perguntar, mas pastor, esses dons são para nós hoje? A título de esclarecimento, como comentado na aula presencial, existem 2 linhas teológicas. Uma cessacionista, que acredita que esses dons foram somente para o primeiro século, que eles cessaram as suas atividades. Mas existem os continuistas, particularmente nós, que acreditamos que os dons continuam, baseados no texto de Atos, no capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, no Senhor, nos chamar. Esse texto é bem claro porque é a pregação de Pedro explicando o que acontece em Atos 2, a promessa de Joel 2:28, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne, profetizariam e assim por diante. E Pedro usa esse texto de Joel para esclarecer, mas também confirma que a promessa é para todos que o Senhor chamar. Ele não deixa ninguém de fora. Você faz parte. Deixamos essa pergunta para você no final. Qual é o maior desafio da igreja hoje? A falta de dons? O mau uso dos dons? Ou a falta do fruto? Espero que esse material te ajude. Dê o seu like, comente e compartilhe para abençoar outros. Deus te abençoe.